Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta quinta-feira. Oi, Carol, bom dia. Oi, Heisen, bom dia para você, bom dia a todos. Começamos falando de CPI da Covid. Hoje, dois depoimentos importantes, o do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e também o do diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Para Queiroga, os senadores devem questionar os contratos de vacinas do Ministério da Saúde. O Estadão mostrou ontem que a pasta vinha divulgando 560 milhões de doses contratadas, mas que, na verdade, só tem a metade disso efetivamente contratado. O Ministério acabou depois mudando essa posição, mas vai ter que dar explicações, entre outros assuntos, sobre este tema hoje. Em relação ao presidente da Anvisa, muitas dúvidas também sobre a rejeição da importação da vacina Sputnik. A gente vai acompanhar em tempo real essa CPI, como temos feito todos os dias e atualizado no portal do Estadão. O Instituto Butantan aqui de São Paulo acompanhou estarrecido a insinuação de Jair Bolsonaro, de que a China fez guerra química com o coronavírus. O produtor da Coronavac, o Instituto tem a expectativa de receber dos chineses até o dia 15 insumos para fazer mais doses. Em privado, dirigentes do Instituto disseram à coluna do Estadão, em declarações desastradas, essas declarações elas acabam respingando na difícil já negociação por insumos. O secretário da Saúde aqui do estado de São Paulo, Jean Gorenstein, conversou com a Rádio Dourado mais cedo e evitou um confronto. Disse que a relação entre pessoas e países se baseia no respeito mútuo e que essas considerações criam constrangimentos diplomáticos que já, inclusive, causaram atraso de insumo. Bolsonaro errou no timing 2 vezes porque Carlos França, que é o ministro das Relações Exteriores, já tinha uma audiência marcada para esta quinta-feira no Senado e deve ser cobrado a explicar as falas do presidente, como isso pode atrapalhar ainda mais as relações entre os dois países. Destaque também para uma decisão histórica dos Estados Unidos. O governo de Joe Biden decidiu apoiar na Organização Mundial do Comércio uma proposta da Índia e da África do Sul para a quebra de patentes para a produção de vacinas contra a Covid-19. Essa quebra de patentes, se efetivamente ocorrer, pode baratear custos e transferir tecnologia para países mais atrasados na vacinação. É uma decisão histórica porque os Estados Unidos cediam vários laboratórios farmacêuticos e, historicamente, são contrários a ações desse tipo de quebra de patentes. A gente acompanha também essas discussões na OMC. O estado de São Paulo começou hoje a vacinação contra a Covid de idosos com 60, 61 e 62 anos. E alguns postos de saúde da capital já registram longas filas nesse período da manhã. Ontem, o governador de São Paulo, João Dória, anunciou também a imunização de novos grupos prioritários com comorbidades. Por outro lado, não existe nenhuma previsão para concluir a imunização dos profissionais da educação, como mostra o Estadão de hoje, embora tenha sido o primeiro estado a oferecer doses para essas categorias. O governo atribui a indefinição desse cronograma para os docentes à escassez de vacinas. E a Champions League vai ter uma final inglesa. O Chelsea eliminou o Real Madrid ontem, vencendo por 2-0 em Londres. O primeiro jogo tinha sido 1-1 em Madrid. Com isso, o Chelsea vai enfrentar o Manchester City, que eliminou o PSG do brasileiro Neymar. A final inglesa da Champions está marcada para o dia 29 de maio em Istambul, na Turquia. E hoje a gente traz detalhes também de um jogo de garotos, basicamente garotos entre Palmeiras e Santos pelo Paulistão. Os dois times quase eliminados do Paulistão, com chances matemáticas, que estão mais interessados na disputa da Libertadores, que, aliás, eles decidiram na última temporada. Os espetáculos da Broadway, ao vivo, voltarão aos palcos a partir de 14 de setembro, já tem essa data marcada, isso após um hiato de 18 meses para combater a pandemia do coronavírus lá nos Estados Unidos. Os ingressos começam a ser vendidos hoje e os teatros poderão operar com 100% de lotação daqui a alguns meses. Os teatros estão entre as principais atrações turísticas da cidade de Nova York, muito importante também na retomada econômica. Estes e outros assuntos você acompanha nesta quinta, nas plataformas do Estadão. Um ótimo dia para você e até amanhã. Até sexta.